Assistir um novo anime shonen é como comer um bolo de chocolate. Você já comeu antes, você sabe qual vai ser o gosto, mas ainda assim é gostoso. Pode ser polêmico eu chegar aqui dizendo que Jujutsu é uma cópia de Naruto, mas eu nem tô falando do grupinho do Satoru Gojo ser parecido com o do time 7 de Naruto em si. Satoru Kakashi, Tadori Naruto, Sakura Nobara, Sasuke Fushiguro. Até porque se a gente parar pra dar uma analisada e uma pensada aqui, é muito comum a gente ver um trio principal com um mestre, sempre composto por um protagonista Rottweiler, todo animado, esperançoso e aquele amigo meio trevoso, introspectivo para poder contrastar com o protagonista, e uma mulher decidida e às vezes até nervosinha. Star Wars e Harry Potter, por exemplo, bebem desse conceito e nem anime são, mas em anime é bem mais escrachado, talvez muito pelo lance da paleta de cores dos personagens e do exagero. Mas a primeira temporada de Jujutsu é bem nítido ali que o autor percorre as estruturas básicas comuns entre shonens e histórias do gênero. É apresentado o possível grande vilão do final do anime logo no início da história, o protagonista tem um arco de treinamento, passa por uma saga de intercâmbio colegial, a famosa Academia Ninja, ou seja, um shonenzão completo. Eu poderia ficar horas aqui falando sobre, mas eu só tô querendo ilustrar para vocês um pouquinho, para você entender de quais semelhanças esse padrão que eu tô falando. Porque o foco desse vídeo aqui é poder explicar para você o porquê, na minha opinião, isso acontece constantemente nos shonens famosos. E até nos não famosos, né? E por que a maioria desses animes todos parecem uma cópia de Naruto ou de Dragon Ball? Eu tenho chamado isso de efeito shonen, ou roteirinho Disney. A Disney, com a Marvel, conseguiu emplacar nessa última década uma série de filmes de super-heróis com roteiros até que bem parecidos, se a gente der uma olhadinha, fazendo a maioria deles grandes sucessos de bilheterias, ou pelo menos não floparem, não derem prejuízo. Nem todos lá eram grandes coisas, como por exemplo o Capitã Marvel, mas como fazia parte daquele universo que estava sendo construído, criado, para poder se desembocar lá Vingadores Ultimato, grande parte desses vídeos tiveram uma boa bilheteria. A maioria deles tinha roteiros bem genéricos com a famosa jornadinha do herói. Essa fórmula da Disney garantiu que ela, por muito tempo, contasse suas histórias com investimento mais ou menos seguro. Porque se eles tinham alguma coisa que já sabiam que estava dando certo, a chance de ser um fracasso, entre aspas, era menor. É aquele famoso, fez a primeira vez, deu certo, vai repetindo até não dar mais. Mas o que isso tem a ver com os benditos do shonen? Bem, pra quem não sabe, a maioria dos mangás no Japão não saem bem nesse formatinho aqui, ó, grossinho, que a gente está acostumado a ver no Brasil. Elas primeiro saem na Shonen Jump. Por isso do nome Shonen, Shonen Jump, tá? Entendeu? A Shonen Jump é uma revista semanal super barata, que vem ali com mais ou menos 20 histórias diferentes, feita para o japonês ler as histórias que estão acompanhando, que tá interessado ali, descobrir uma coisinha ou outra nova e depois, literalmente, jogar fora. Até porque japonês não tem nem casa direito, não vai ter espaço para guardar aquele monte de coisa grossa. Esse grandão aqui que a gente conhece no Brasil, com esses 5 ou mais capítulos, são chamados de tankobons ou de kazenbans. São compilados de mais ou menos 10 semanas, 2 meses e meio da mesma história da shonen em um único versículo. Mas acontece que grande parte desses mangás, essas publicações, elas não chegam a se tornar um tankobon. Eles não conseguem avançar essa história, criar ali um grande arco para ela. Porque quem decide se essas histórias vão ou não continuar sendo publicadas são as pessoas que estão acompanhando elas. Então obras como One Piece, Jujutsu e afins, elas continuam sendo publicadas porque elas já criaram ali aquele apelo, aquele gosto popular. Mas as obras menores, elas ainda não precisam passar por um crivo popular. As pessoas têm que gostar delas para que elas continuem sendo publicadas, senão elas acabam sendo canceladas. Então, pensa comigo, você é um mangaka, você está fazendo uma história. Você precisa que a história que você faça, ela tenha agrado popular, as pessoas gostem dela, para que ela continue sendo publicada ao longo do tempo, até que de fato você consiga ali
colocar pra fora os seus ideais, o que você tá pensando, o que de fato é a sua história. E ela vai ser publicada concorrendo com dezenas de outras. E a sua tem que ficar à frente para ela poder se manter. Quais as chances de você conseguir desenvolver a sua história, core principal dela ali, rápido o suficiente para que as pessoas gostem dela e ela não seja cancelada? Passar aquele diferencial que agrade, que às vezes pode ser um pouco complexo de entender. Além disso, a editora vai selecionar quais histórias vão entrar ou não na Shonen no primeiro momento. E por que a editora deveria apostar na sua história e não em outra? Será que a editora ela já não tem ali um pouquinho de noção do que tá dando certo ou não com o público, o que tem ou não apelo, o que vale ou não a pena talvez ser publicado? E se a sua história não encaixar dentro daquele formatinho, daquele moldezinho esperado, talvez ela nem ganhe assim atenção da editora para publicar? Já pensou nisso? Por que ela vai arriscar em algo novo, inovador, que talvez seja um fracasso, sendo que ela já sabe mais ou menos o que dá certo? É por isso que os shonen são parecidos com os filmes da Marvel, quando a gente diz em relação à estrutura. Seguir uma fórmula não é garantia de sucesso, uma receitinha de bolo não vai garantir que todo o bolo realmente fique 100% gostoso, mas diminui o risco de fracassar, de ficar ruim. Eu concordo que obras muito diferentes, como One Punch Man, Sousou no Frieren e até mesmo Guardiões da Galáxia acabam sendo mais sucesso do que essas obras muito convencionaisinhas, mas exige muito mais risco e que essas empresas e os criadores de mangás ou escritores, roteiristas costumam correr e geralmente ou eles não querem correr esse risco ou eles não podem. Então se a gente pensar assim, Jujutsu é muito genérico nos seus primeiros momentos. A primeira temporada é super Naruto ali, é um shonenzão mesmo, mas a partir do momento que ela começa a ganhar corpo, ter uma fanbase, a editora começa a chancelar ali, deve ter uns contratinhos melhores, o autor fica mais livre para poder explorar os preceitos, conceitos e o que ele estava imaginando para aquele universo. Muitos criadores de conteúdo também fazem o mesmo tipo de estratégia. Começam fazendo o que todos os criadores de conteúdo já fazem, que sabem que dá certo, apenas para começar a criar a sua fanbase, começar a ter os seus primeiros seguidores, ter alcance, para depois, aos poucos, irem conseguindo lançar e emplacar o que eles realmente gostariam de fazer. A gente ainda vai ver muito shonenzão genérico por aí, com início super parecido com o de outros mangás e animes, mas apenas para que o autor consiga o seu espaço para contar a sua história. Jujutsu Kaisen, para mim, tem uma primeira temporada péssima, o que me fez dropar do anime por um tempo, mas consegue a partir da segunda temporada se tornar algo bem mais sombrio e único. Bem, essa foi a minha opinião. E eu queria agora saber a sua. Não esquece de comentar aqui embaixo o que você acha sobre isso. Deixa aquele like no vídeo para poder ajudar. Se inscreve no canal para receber mais conteúdo de anime, assim, com essa pegada um pouco mais filosófica e reflexiva. Fui.